trouxe um quebrantamento sobre as nossas vidas muito grande ali no Jardim dos Ipês ontem. O culto em si, os irmãos. E eu quero só abrir um parênteses aqui, né? Tem que aprender com isso. Você que está nos assistindo aí, deixa um like, se inscreve no nosso canal, compartilha a palavra de Deus para que ela possa chegar até mais pessoas e mais pessoas possam ser curadas em nome de Jesus. E vocês, irmãos que ainda não se inscreveram, me ajudem para que a nossa igreja possa levar a palavra de Deus a mais longe. Amém? Amém? Amém. E foi tão interessante que eu preciso falar isso aqui, diferente de ontem. E eu e o irmão Márcio conversando durante o dia. Pastor, hoje o negócio vai ser estreito. Como assim, irmão? Ixi, fulano falou que não vai poder ir, Beltrano, e começou a me dar uma lista. Eu falei, eita glória. E eu falei para ele bem assim, irmãos, tenha fé, homem de Deus. Não foi isso, meu irmão? Minha palavra foi essa, tenha fé. E pela graça de Deus, irmãos, tinha que estar quem era para estar lá. E eu aprendo isso, e aqui esta noite está para quem era para estar aqui essa noite. Eu creio em nome de Jesus. Amém? E você que está ouvindo essa palavra também, eu creio que ela é para o teu coração. E aí eu comecei a me maravilhar, porque eu estava no altar, e aí eu fiquei olhando um pouquinho assim para o Márcio, né? E algumas pessoas estão chegando, e eu vi o semblante dele mudando. Porque essa preocupação quem está à frente, não por causa da quantidade, mas porque a gente quer ver o povo se render aos pés do Senhor. Porque eu abri esse parênteses, no final você vai entender o porquê. Porque eu creio que uma igreja, irmãos, ela precisa andar na mesma direção, ela precisa estar em comunhão, ela precisa ajudar um ao outro. Você crê nisso em nome de Jesus? Porque a Bíblia diz que a igreja é uma família. E a família tem problemas, tem dificuldades, mas ela precisa estar sempre junta, porque, querendo ou não, sempre nós vamos voltar para a nossa família. E a igreja não é diferente. Talvez você fale hoje, eu vou procurar uma outra igreja. Talvez isso te cause alguns incômodos, porque você vai precisar se adaptar de novo. Então o que eu queria trazer aqui, a essência, irmãos, da verdadeira religião, e quando eu falo de religião, não estou falando de religiões, eu estou falando a essência da vida, é o amor. A Bíblia vai nos ensinar, irmãos, que Jesus agora resume os 10 mandamentos em apenas 2. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força e ao próximo como a ti. Você vai ver que Jesus agora pega os 10 mandamentos e resume apenas em 2. 6 dele estão ligados ao próximo e 4 deles ligados a Deus. É tão interessante que você aprender, a Bíblia ela é uma lei, é uma lei santa. Mas é interessante que o homem que pratica a lei, ele viverá eterna. A Bíblia diz isso, não é isso? Aquele que pratica a palavra de Deus, ele viverá eternamente. E quando no versículo 29, não quero que você feche a tua Bíblia, ele vai dizer assim, ele porém querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Eu acho essa pergunta maravilhosa, porque ele perguntou para a pessoa errada, irmãos. Jesus já sabia de quem era o próximo, nós precisamos aprender com Jesus. E aí vai dizer, irmãos, que esse homem estava querendo indagar a Jesus, estava querendo colocar Jesus à prova. E muitas das vezes nós somos colocados à prova também, não concordo comigo? Muitas das vezes as pessoas querem questionar, e nós damos resposta biblicamente, e elas querem ir mais a fundo. Mas irmão, quem está alicerçado tem palavra para dar para as pessoas. Quem não está alicerçado vai se irar e vai levar e vai descarregar lixo. Mas quem tem palavra vai liberar somente o quê? Palavra de Deus. Jesus era cheio de palavra, irmão, cheio de amor. Só estou abrindo parênteses. E aí Jesus vai falar assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas é interessante que a lei falava o quê? Amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Mas Jesus veio para mudar isso, irmão, para nos ensinar que nós devemos amar o nosso próximo e principalmente os nossos inimigos. E aí Jesus começa a dizer uma parábola, que aqui eu creio é nítido. Jesus começa a destacar a nacionalidade dele, era judeu. E para que você entenda, judeu com samaritano não se davam, era uma rixa muito grande. E vai dizer que Jesus agora começa a dizer no versículo 30, olha só. Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mão de salteadores. Esse homem, além de ser roubado, ele apanhou, as roupas dele foram arrancadas, ele ficou estão aqui comigo? Preciso ir vou diminuir hoje, 5 irmãos para me ajudar, amém? Amém. E aí, irmãos, a história deixa bem claro que aqui era um judeu que estava caído, que tinha apanhado, que perdeu todo o seu dinheiro, perdeu a sua roupa, estava machucado e não podia se levantar. E agora vai dizer, irmãos, que, para que você entenda, ele estava a caminho de Jericó e aqui passava muitos sacerdotes. Era uma rota onde passavam muitos judeus. E é tão interessante que esse homem, ao ser roubado, ele fica ali caído.
E agora vai dizer, irmãos, que no versículo 31, Jesus começa a destacar: descia um certo sacerdote. Para que você entenda, sacerdote antigamente era um homem que ligava Deus e as pessoas. Se você tinha um pecado, você precisava levar um animal puro até ele para que os pecados fossem perdoados. Então era um homem consagrado a Deus, era um homem que estava sempre na presença de Deus. Eu quero que você aprenda aqui, esse homem estava, eu creio que antes de passar perto desse homem, ele estava adorando a Deus, ele estava levando alguém a ser perdoado os seus pecados. Mas esse homem passa diante de alguém que está caído e ele passa de largo, ele não para. Eu quero que você aprenda o fator de eu e você sermos sacerdotes, eu e você sermos levitas, eu e você sermos o que for, não nos garante que nós iremos amar o próximo, porque o que manda, irmãos, é o que nós temos dentro e não o que nós temos fora. Esse sacerdote, eu creio que ele passou com uma roupa bonita, ele passou talvez com uma roupa estilosa, diferenciada, mas não tinha amor dentro do coração. Porque eu quero trazer, irmãos, não adianta a gente estar dentro da casa de Deus e ver pessoas caídas e a gente não parar para ajudar elas. Está ali, irmãos, eu não consegui ir ali ainda, mas eu estou aqui com meu coração partido. Eu estou com meu coração partido, irmão. Acabaram de perder uma pessoa. E nós precisamos ser os bons samaritanos. Por quê, pastor? Esse irmão, ele está passando um momento de dor, de perda. Quem aqui já perdeu um familiar sabe como que é. Trazendo para a palavra, irmãos, eu posso estar aqui de terno, posso estar pregando a palavra, mas se eu sair daquelas portas para fora e eu ver alguém caído e não ajudar, não vai adiantar de nada. Porque a essência do verdadeiro evangelho é o amor ao próximo e o amor a Deus. Irmãos, depois vai dizer que este homem lindo passa e vendo, passou de largo. Versículo 32, olha só: semelhantemente um levita. Obrigado, já melhorou. Um levita agora que estava acabado de... Então, para que você entenda, levita era da família de Levi, que ajudava os sacerdotes, eles louvavam a Deus, da família de Levi. Eu creio que antes dele passar ali, ele estava cantando: que ele cresça, eu diminua. Eu creio que ele estava cantando, eu cantei ontem, né? Porque dele, por ele, grande é o Senhor. Eu creio que ele estava cantando vários louvores para Deus. E você não entende, mas às vezes eu fico viajando na Bíblia, eu fico imaginando a história. Ele acabando de sair de um culto, ele passa e vê um homem caído, e o que ele faz? Nada, ele não para, ele passa de largo. O que eu quero trazer, irmãos, não adianta a gente cantar para o Senhor, se a nossa vida, quando sai das portas para fora, não transmitir o amor de Deus para as pessoas. Não adianta a gente ter a melhor voz, tocar o melhor instrumento, ter a melhor essência dentro da casa de Deus, se lá fora nós não conseguimos amar o nosso próximo, porque Jesus será glorificado quando nós amamos o nosso próximo. E aí, irmãos, vai dizer que agora passa no versículo 33, certo? Em algumas versões vai falar bom samaritano. Mas é interessante que certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe longe ou perto? Olha só a diferença, vai pegando aí para que você entenda para que Deus chamou. E eu creio que Deus está levantando bons samaritanos aqui essa noite, amém, amados? Vocês estão comigo em nome de Jesus? Amados, eu creio que Deus nos chamou para nós curarmos pessoas, para nós levantarmos pessoas. Tem pessoas que estão com depressão, tem pessoas que estão caídas e precisa da minha e da tua ajuda. Foram apanharam de salteadores. E eu estou falando não só de salteadores ladrões de dinheiro, mas salteadores ladrões de alegria. Tem pessoas caídas neste momento, enquanto nós estamos aqui adorando o Senhor. Você crê nisso em nome de Jesus? Vai dizer, irmãos, que esse certo samaritano que seguia passou-lhe perto e vendo, o que ele fez? Compadeceu-se dele, irmãos. Só para que você entenda, samaritano era um povo rejeitado, excluído. Samaritano não se davam com os judeus. E aqui eu quero para que você entenda que a verdadeira religião está de dentro para fora e não de fora para dentro, para que você compreenda. E aí, amados, esse homem, mesmo sendo samaritano, que é diferenciado pelos outros, mas ele tinha dentro dele o amor de Deus, e ele se compadece. Eu não sei se você está entendendo o que Deus trouxe aqui para você esta noite. Está na hora de você começar a parar de olhar para o teu umbigo, para mim parar de olhar para o meu umbigo, para nós começarmos a olhar ao nosso redor. Tem pessoas desanimadas, tem pessoas tristes, tem pessoas depressivas, tem pessoas que estão caídas e necessitam de mim, de você, para serem levantadas.
Talvez você me fala: pastor, eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou diácono. Irmãos, mas este homem não era levita, este homem não era sacerdote, mas ele era o bom samaritano. Eu quero dizer para você: você não é pastor, mas eu profetizo você sendo um bom samaritano. Você não é evangelista, mas você pode ser o bom samaritano. Você não é missionário, mas você pode ser o bom samaritano. O cargo não importa para Deus, o que importa é o amor. Eu não sou obreiro, mas eu sou bom, porque há amor dentro de mim. É isso que nós temos que levar para as nossas vidas. Talvez você hoje está cheio de ferida, cheio de machucado. Eu sei que talvez você tenha labutado, tem sofrido, tem passado tempestades, ventos contrários. Mas eu quero te dizer, se você está ouvindo essa palavra, é porque existe amor dentro de você. Eu creio em nome de Jesus, amém? Eu creio que há essência dentro de você, senão você não estaria ouvindo essa palavra de Deus para a tua vida. Então está na hora de nós sermos bons samaritanos, amados, fora da igreja também. E é tão interessante que o quinto propósito da nossa igreja, qual que é? Amar, irmãos. Sabe, a gente amar significa empatia, se colocar no lugar do outro. Por quê, pastor? Porque o segredo, irmãos, para uma vida próspera não é ter dinheiro, propriedades, bens materiais. O segredo para uma vida própria é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Talvez você tenha buscado prazeres em outras coisas. Eu vou te dizer, a essência para você ser feliz, deitar o teu travesseirinho em casa, em paz, é o amor a Deus e o amor ao próximo. Você pode ter dinheiro, você pode ter 10 casas, 10 carros, você pode ter a melhor roupa, melhor celular. Não vai adiantar de nada se você não tiver amor. A verdadeira essência do evangelho, irmãos, é se colocar no lugar do outro. É estender as mãos para descer do jumento, descer do cavalo e ver alguém caído, deitar o azeite, colocar ataduras e colocar o vinho, trazer alegria para essa pessoa. Vai dizer, irmãos, que esse homem passa perto, desce do seu cavalo ou do seu jumento, como você queira entender, e ele olha para aquele homem caído e ele não passa de largo. Eu não sei se você está entendendo. Tem pessoas do nosso lado pedindo socorro, irmãos, e às vezes a gente está tão preocupado com as nossas lutas, com as nossas feridas, que a gente não consegue perceber as pessoas ao nosso redor. E aí o meu conselho para você: deixa o amor de Jesus transbordar dentro de você, de dentro para fora. Talvez você me diga: pastor, eu não ajudo porque eu não gosto. Mas quem falou que você tem que ajudar alguém porque você gosta? Pastor, eu não ajudo porque ela não merece, ele não merece. Quem te falou que você tem que ajudar alguém porque merece? Nós não merecíamos nada e a graça veio até nós, a salvação veio até nós, Jesus veio até nós. Nós merecíamos a morte eterna, mas o amor de Deus veio até nós. Então nós não merecíamos e fomos ajudados. Então está na hora de nós pararmos de ajudar só quem merece, só quem a gente gosta, irmãos. Talvez você me fale aqui: pastor, eu não tenho dinheiro. Quem está te falando de dinheiro? Talvez, pastor, minhas condições financeiras estão difíceis. Quem que Jesus está falando de dinheiro, irmãos? Jesus está dando uma ilustração aqui para nós aprendermos, irmãos, que talvez essa pessoa esteja precisando apenas de um abraço. Talvez essa pessoa precise de um olhar. Talvez essa pessoa precise de alguém estendendo a mão para ela. Alguém que pare, sente, fala: pode falar que eu vou ouvir. Porque às vezes tem tantas pessoas ao redor que não param para ouvir, irmãos. Você quer ver um exemplo? Antigamente, quando eu fui agora na Bahia, eu senti isso de novo. Você passa por alguém e fala assim: bom dia, tá tudo bem? Aqui, sabe o que acontece? A correria. Bom dia, tá tudo bem? A pessoa, ela para ouvir a resposta. Bom dia, tá tudo bem? E a outra quer falar, e ela tá aqui, ó. Porque hoje a gente não tem mais tempo de parar e ouvir os outros. E aí eu fui, irmãos, para a Bahia, e você fala assim: bom dia, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, e você? Senta aqui.
Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Uma coisa simples, irmão. Às vezes a gente parava para ouvir as pessoas, mas nem um bom dia a gente consegue ouvir mais de volta, porque as coisas estão muito corridas para nós. O diabo tem nos sufocado com tantos afazeres durante o dia, irmãos. Está entendendo? E aí, irmãos, é interessante que eu quero dizer aqui para você. Está na hora de nós pararmos de olhar somente para nós, irmãos. Sabe, parar de olhar para dentro de nós e começarmos a olhar um pouquinho para as pessoas. Talvez você fale para mim: pastor, eu estou cheio de problemas, estou com um caminhão de lixo. Isso não quer dizer que você deve derramar e despejar esse caminhão de lixo nas pessoas, porque alguém despejou em você. Não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Como assim, pastor? Porque, irmãos, eu aprendo uma coisa aqui. A gente pode estar passando a luta que for, mas eu quero que você levante a tua mão, por favor, em nome de Jesus. Eu creio que tem azeite sobre a tua vida, amém? Eu creio que tem vinho, e vinho significa alegria. Eu profetizo aqui, irmãos, talvez você, ela pessoa lá, ela te magoou, fez o que for, está caída, mas você tem Jesus e ela não tem. Você tem azeite para curar e ela não tem. Você tem vinho para curar e ela não tem. Você tem atadura para colocar sobre ela e ela não tem. Então vamos começar a curar as pessoas, para que o nome de Jesus seja glorificado em nome de Jesus, amém, amados? A diferença, irmãos, do coração do bom samaritano, o coração do sacerdote e do levita, foi que ele parou um pouquinho. Mas eu imagino que o sacerdote e o levita estavam correndo, saiu da casa de Deus, saiu assim, ó. Vou me preparar para voltar para a casa de Deus. E às vezes a gente está assim, tão preocupado com as coisas de Deus, mas esquece que nós somos instrumentos de Deus. Eu não sei se você entende o que está acontecendo no ministério. É tempo da gente melhorar a nossa comunhão. Eu creio que por isso que Deus permitiu agora da gente fazer esses trabalhos nos lares, para a gente conversar, olhar mais no olho um pouquinho, irmãos. Porque às vezes o culto é assim, a gente chega na hora do culto, alguns ainda chegam atrasados. Vou puxar a orelha aqui, chegue mais cedo, em nome de Jesus. Chega atrasado e quando acaba o culto faz como? Um vulto, você vai dar... Cadê? Já saiu. Nem conseguimos cumprimentar. Porque, irmãos, eu tenho que trabalhar amanhã, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer marmita, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí, irmãos, nós não conseguimos viver a essência do Evangelho. A Bíblia vai dizer lá em Atos, irmãos, que eles viviam dia após dia nas casas, nos templos. Eles compartilhavam as suas lutas e as suas alegrias. Por isso que as pessoas estão frustradas com a igreja. Porque a igreja vive só de cultos agora, irmão. Não tem mais relacionamentos. Tem alguns que querem... Eu preciso compartilhar isso. Eu sei que alguns não receberam, mas eu tenho muito isso de falar eu te amo. Tem os irmãos aqui que já experimentaram. Beijo no coração. Os homens vão até ficar com vergonha agora. Beijo no coração. Irmão, te amo de coração. E não é da boca para fora não, irmão. Porque eu não recebi muito isso quando eu era novo. Mas quando eu conheci o amor de Deus, eu me sinto amado, irmãos. E aí eu quero transmitir isso. Alguns estranhos, irmãos, eu vou às vezes abraçar alguns homens. Irmãos, parece uma pedra de gelo. E eu entendo, porque às vezes não receberam isso na sua vida. Eu não recebi, mas eu não quero transmitir o que eu não recebi para os outros. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Às vezes, irmãos, nós precisamos entender, a nossa vida é muito passageira. A Bíblia diz lá em Tiago que a nossa vida é como neblina. A gente está daqui a pouco, foi. E aí nós esquecemos que as coisas mais valorosas, que ficam como legado na nossa vida, sabe o que é? Não é o dinheiro, não é as propriedades, é os gestos de amor, de carinho. É muitas das vezes a gente reconhecer que nós erramos para as pessoas, receber o perdão, pedir o perdão, dar o perdão. E às vezes a gente acha que as coisas mais valiosas da vida são as coisas que custam dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? A gente precisa, irmão, se esforçar. Pastor, o senhor está sonhando demais. Eu não estou sonhando, irmãos. Eu recebo isso de Deus, irmãos. Eu tenho falado esses dias, os irmãos que têm nos acompanhado, Deus tem me incomodado demais no monte, irmãos. E é um chororô, Jesus amado. E agora tem outros que estão chorando junto, né? Parecem umas manteigas. E aí você está de longe lá e vê o irmão. Isso é bom, irmão, sabe por quê? Porque às vezes a correria da nossa vida a gente não consegue.
a gente não consegue se quebrantar diante de Deus. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, olha só. Pastor, por que é no coração? Porque a Bíblia diz que é do coração que surgem os maus desígnios. Mas eu quero profetizar aqui que é do nosso coração que vai surgir os bons samaritanos. Eu creio em nome de Jesus. Sabe, as trevas têm que bater em retirada do nosso coração, e quem tem que reinar é o amor de Deus nas nossas vidas. Por quê, pastor? Porque, irmãos, o que eu aprendo aqui, irmãos, nós precisamos sair das quatro paredes. Precisamos demonstrar o amor lá fora, irmãos. Mas muitas das vezes nós não conseguimos demonstrar o amor aqui dentro. Irmãos, às vezes a gente chega e não consegue dar uma paz do Senhor. Desculpa o desabafo. Eita, glória, 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 glória. Eu não consigo mais abraçar, eu estou magoado. Irmão, está magoado, chega na pessoa, chama ela e fala, meu irmão. Chama ela, irmão, não gostei dessa atitude, nós somos irmãos queridos. Pode melhorar? Por quê, pastor? Irmão, se você entender esse texto, olha só, ele vai continuar dizendo, irmãos. Pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo, vinho, tal. Aí no versículo 35, esse homem, irmãos, ele não só abriu mão da sua caminhada, ele parou. Ele não abriu mão do seu jumento, ele colocou o rapaz aqui, colocou no jumento e foi a pé. Ele abriu mão do seu conforto para ajudar o próximo. Ele não só abriu mão, ele abriu mão também do quê? Irmãos, vai dizer que ele tirou e deu 2 denários. Mas antes disso ele dormiu lá. Eu creio que na noite ele acordou e falou assim, tá tudo bem? Porque muitas das vezes não é só parar, tem pessoas que precisam de mais além. Eu vou te dar um testemunho aqui de hoje. Irmão Márcio, pega essa aqui, olha para você ver como que Deus, a gente prega e Deus nos pega para ver se a gente vai praticar. Eu não vou falar o nome para não expor ninguém. Uma pessoa hoje me ligou que queria tirar a própria vida. Primeiro mandou uma mensagem, pastor, socorro, me ajuda. Eu já liguei de volta. E essa pessoa estava sozinha, já pronta para tirar a sua própria vida, irmãos. E pela graça de Deus, irmãos, eu consegui ligar, consegui orar, consegui conversar. E graças a Deus essa pessoa desistiu. O que eu estou querendo dizer, irmãos, Deus vai nos usar em horas e momentos que a gente menos espera. Eu não sei se você está entendendo, irmãos, isso para Deus não tem, sabe, não tem dinheiro que pague, para mim não tem dinheiro que pague. Saber que alguém num momento de dificuldade, que queria tirar sua própria vida, ligou para mim, irmãos. Você está entendendo? E eu quero sim, irmão, ser instrumento de Deus para curar pessoas. E eu quero que você seja instrumento de Deus para curar pessoas em nome de Jesus. Irmão, eu fiquei muito feliz porque eu consegui ajoelhar junto com ela, mesmo em chamada de vídeo, orar com ela, sabe, repreender, expulsar todo o mal, porque o diabo estava querendo ceifar aquela vida. Você não está entendendo? A Bíblia diz, irmãos, que uma vida não tem valor, irmãos, é muito precioso. E aconteceu ontem, nós pregamos ontem isso, e aconteceu hoje. Porque muitas das vezes Deus vai ver se nós queremos realmente praticar aquilo que nós pregamos. E aí, irmãos, eu estou finalizando. Eita glória. Eita, passei já 5 minutos. Esse homem tirou 2 denários. Para quem não sabe, 2 denários era 2 dias de trabalho. Vamos dizer aí que 150, 200 reais por dia, 400 reais. Do seu bolso, falou assim, ó, se ele gastar alguma coisa a mais, pode vir que eu pago. Muitas das vezes, irmãos, Deus tem nos dado recursos para que nós possamos abençoar outras pessoas. E muitas das vezes quando não abençoamos, o que Deus faz? Retém os recursos sobre as nossas vidas. Vou fazer uma pergunta, a Bíblia não diz depois deste homem. Mas você acha que esse homem foi um homem abençoado ou não foi? Nítido, irmãos. Ele demonstrou amor ao próximo. Jesus usa ele numa parábola. Jesus usa ele numa história. Jesus usa ele para que nós possamos aprender. Parábola não, tá? Desculpa, numa história. Irmãos, o que eu estou querendo trazer aqui para nós esta noite, eu não sei se você está entendendo o nome da igreja que você congrega. Cristo vive em... Irmão, se Cristo vive em nós, nós devemos praticar dia após dia a palavra de Deus. Pastor, é difícil. Quem falou que seria fácil? Mas é possível com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E aí eu finalizo, irmãos. O homem agora, em vez de perguntar a Jesus, pergunta para ele: qual desses 3 é o mais próximo? Irmão, vou repetir. Eu posso ser sacerdote, posso ser levita, posso ser cooperador, posso ser pregador, posso ser o que for. Mas se eu não estiver próximo das pessoas, naquele grande dia o Senhor vai falar assim, ó: aparta de mim que eu nem te conheço. Eu não te conheço. Como assim, pastor?
A essência do Evangelho é praticar o amor a Deus e ao próximo. E aí eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está te levantando esta noite, porque você tem azeite, porque você tem vinho para curar as pessoas. Saia daqui e fala assim: Senhor, me mostra uma pessoa que esteja necessitada para que eu possa curar ela. Me mostra, Senhor, uma pessoa para que eu possa curar as feridas dela, levantar, Pai amado, os caídos, sabe, as pessoas que estão machucadas, que estão feridas, que estão com depressão. Senhor, eu creio, irmãos, que Deus está levantando bons samaritanos e boas samaritanas aqui esta noite para pregar a palavra dele, mas não só para pregar, mas para demonstrar a palavra do Senhor. Pessoas que amam o próximo, pessoas que param as suas lutas para ajudar o próximo, pessoas que ajudam sem esperar nada em troca, pessoas que abrem mão do seu descanso, no seu bolso, para abençoar as pessoas que estão caídas. Eu creio, em nome de Jesus, que há um novo avivamento na igreja do Senhor, para que possamos praticar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Mas tem uma coisa que nós precisamos fazer, irmãos. Irmãos, tem algo que muitas das vezes eu tenho perguntado para Deus por que às vezes a igreja dá uma estagnada. Por que às vezes aquele irmão que tem um dom, que tem um talento e não está conseguindo, sabe, usar para a glória de Deus? Eu tenho me perguntado isso como pastor. Por que não há mais vida se rendendo aos pés do Senhor? E nesses dias, ao orar ao Senhor, Deus tem me mostrado que primeiro precisa começar em mim algumas coisas a serem feitas, porque é do altar que vai começar a chama a pegar o fogo na nave inteira. E aí, diante disso, irmãos, Deus tem me mostrado algumas coisas a qual eu não sabia que estava praticando, a qual eu não sabia que estava fazendo com as pessoas. E diante disso, irmãos, eu tenho visto o quão ruim eu tenho sido para as pessoas. O quão ruim eu tenho sido para as pessoas. Como assim, pastor? Muitos olham e falam assim: não, pastor é benção. E essa semana eu estou tendo alguns particular com Deus e com algumas pessoas. Sexta-feira Deus me deu o privilégio de não trabalhar, e eu pude ir na casa de umas pessoas que eu amo de coração, que estão comigo desde o começo, que sabe das minhas qualidades, dos meus defeitos. E às vezes a gente acha que está tudo bem, irmãos. E o Espírito Santo vem e começa a colocar algumas coisas: você precisa fazer isso. Eu quero aqui não só aquele dia, mas quero aqui pedir perdão, irmã Natana, diaconisa Natana, diácono Wagner, por todas as coisas que eu fiz de errado com vocês. Sabe, por as caras, às vezes as broncas de momentos inadequados, às vezes a exposição. Me perdoe por ter magoado vocês, porque vocês são muito especiais para mim. Quando eu olho para vocês, eu lembro do início de tudo, e hoje eu não posso esquecer de vocês. Eu não posso deixar de dar honra para vocês, o quanto vocês são especiais para mim, o quanto ninguém acreditava em nós. Eu lembro até hoje que numa quinta-feira o Wagner falou assim: pastor, eu vou continuar com o Senhor. Eu lembro até hoje essas palavras. Nós nem tinha culto, era só uma roda. Eu queria pedir perdão, que eu possa melhorar com vocês, sabe, que eu possa me esforçar para ser o pastor que vocês sonham que eu seja, e dizer para vocês assim, que eu amo vocês de coração. Me perdoe por todas as coisas que eu tenho falhado com vocês. Irmão Robson Rodrigues, já fiz isso sexta-feira, ontem, né, que foi de madrugada, mas queria dizer para o Senhor o quanto você é especial para mim, meu irmão. Quanto eu te admiro, quanto você tem sido inspiração para mim, o quanto você é um menino dedicado, sabe, uma pessoa assim, exemplar. Me perdoe por todos os meus erros, as minhas falhas. Irmã Janaína, me perdoa, minha irmã. A minha intenção nunca foi te ferir. A minha intenção sempre foi ver a senhora crescer. Me perdoe pelas minhas falhas. Me
perdoe por deixar de ser o pastor que a senhora conheceu lá atrás. Eu vou me esforçar para voltar a ser aquele pastor presente. Irmã Dulce, me perdoa, minha irmã, por muitas das vezes querer acelerar o processo com a senhora e achar que a senhora deveria ser do mesmo ritmo que algumas pessoas. A senhora não sabe o quanto eu lhe amo. Quero te pedir perdão se alguma vez eu falei com a senhora. A senhora é muito especial para mim. Eu te amo demais. Essa simplicidade, essa humildade sua. Raquel, me perdoa, porque muitas das vezes eu exigi demais por ser apenas uma jovem e queria que às vezes fosse no mesmo nível de alguns adultos. E eu sei das suas lutas. Te peço perdão se alguma vez eu feri você. Você sabe o quanto eu te amo. Eu vou tentar me esforçar sim para ser melhor. Irmã Maria, me perdoa porque muitas das vezes a gente não consegue ainda estar tão presente na vida da irmã Maria. Para quem não sabe, ela mora sozinha. E às vezes eu queria estar mais próximo da irmã, né? Queria estar fazendo mais visitas. Sempre que eu vou lá sou muito bem recebido, irmãos. E às vezes eu falho, irmãos, porque eu queria estar mais próximo. Que a senhora me perdoe, irmã Maria, por não ser, né, quem a senhora desejaria que eu fosse. Mas eu queria dizer para a senhora que eu amo muito a senhora. Muito, muito de coração. Irmã Ludmila, me perdoe por ter falhado com a senhora. A minha intenção foi sempre de ver a senhora, seu esposo, unidos. Sempre orei, sempre me esforcei. A senhora sabe o quanto eu lhe amo. Se em algum momento eu falhei com a senhora, com seu esposo, me perdoe. Eu continuo orando para que vocês possam continuar perseverando nos caminhos do Senhor. Irmã Jaz, perdoa, irmã, porque muitas das vezes eu fui um pouco duro com a senhora, né, achando que a senhora já estava, né, a 100 por hora, e a senhora me mostrou o tempo da senhora. Me perdoa porque muitas das vezes a gente tem um defeito, irmão. Quem está à frente sabe como que é. Às vezes a gente quer que as pessoas sejam no mesmo ritmo. E às vezes a gente machuca com palavras, com gestos, irmãos, com olhares. Uma vez a irmã André falou: pastor, o senhor precisa melhorar essas caras suas, pastor. O senhor precisa melhorar essas caretas. Eu falei: mas agora eu vou começar a usar máscara. Mesmo com a máscara, o olhar às vezes não disfarçava, irmão. Porque eu estou querendo mostrar, irmão, que a gente tem falhas, tem defeitos. A gente precisa melhorar dia após dia. Sabe, Regis, meu irmão, me perdoa, porque muitas das vezes eu julguei você, cara. E você tem sido um cara assim sensacional. Muitas das vezes assim, sabe, queria dar porrada em você, cara, porque eu queria que, sabe, né, e não soube esperar o seu tempo. E hoje eu tenho visto assim o quanto você tem sido esse cara bacana, esse cara 10, esse cara dedicado. Me perdoe se em algum momento, cara, eu falei contigo, sabe? Você não sabe o quanto eu te amo, cara. Diácono Edmilson, apesar do pouco tempo, irmão, te admiro muito, cara. Me perdoa que às vezes eu tenho sido um pouco duro com o Senhor, né? Por ser diácono, às vezes a gente pega um pouco mais pesado. Me perdoa, irmão, mas eu quero dizer pra ti que eu te amo muito. Cadê a irmã Alexandra? Chama a irmã Alexandra com as crianças, por favor. Eu preciso falar isso, tá, irmãos? Segura um pouquinho, rapidinho. É um momento diferente. Emily, me perdoa, Emily, porque já era para nós ter tido aquela conversa com o pastor, e às vezes essa correria do dia a dia não nos deixa. E eu prometo que eu vou me esforçar mais rápido da câmera, mais rápido para a gente sentar. Eu quero te ajudar e quero que você me ajude também. Gabriel, apesar do pouco tempo, menino, eu te amo muito. Eu vi a sua simplicidade, a sua, sabe, sua transparência, né? Peço perdão se em algum momento fui falho contigo. Eu preciso fazer isso, irmão, sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente pode passar amanhã e não conseguir fazer aquilo que a gente deveria. Fernanda, Leda, peço perdão para vocês, porque às vezes a gente queria, né, tomar aquele café e não consegue, tirar aquelas dúvidas que a gente não consegue. E eu peço que vocês orem por mim, para que eu possa melhorar, para que eu possa me dedicar mais. Silvaneide chegou tem pouco tempo, e Deus já tem trabalhado assim de uma forma tão poderosa na vida dela. Vejo um respeito, um carinho muito grande por mim, pela minha esposa. Dizer assim para a senhora que apesar do pouco tempo a gente ama muito a senhora, muito especial para nós, tá? Irmã Cícera, eita glória,
conheci de muito tempo, aí depois Deus permitiu de estar vindo aqui congregar conosco. Sou muito grato a Deus pela vida da senhora. Sabe, a senhora, eu amo muito a senhora, né? Rubson, meu irmão, perdoa, meu irmão. Lá atrás eu creio que a gente poderia ter, sei lá, vencido mais batalhas, mais lutas, mas eu creio que a gente pode recomeçar tudo isso junto, sabe? Novas experiências, novos sonhos na presença de Deus. Eu te amo, cara. Eu sempre pergunto para todos de você, principalmente pro irmão Wagner. E você está no meu caderninho de oração até hoje, desde o primeiro dia que você foi ali na igreja, onde nem era aqui. Eu nunca esqueci de você, meu amado. Te amo muito de coração. Cadê a irmã Alexandra? Irmã Alexandra, me perdoa, irmã, porque muitas das vezes a gente quer cobrar demais e às vezes a gente esquece que há um ser humano por trás, né? Eu queria pedir perdão pelas falhas que eu tenho tido com a senhora, com a sua família, dizer o quanto a senhora é especial para nós, quanto a senhora é um presente de Deus, a sua família, né? Que a gente possa ainda, sabe, ganhar muitas batalhas, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa. Amo a senhora, minha família. Minha esposa não pode estar aqui porque houve um problema, vai fazer 24 horas, tá, irmã? Nós queríamos estar aqui junto comigo. Irmão Zé Carlos, não tenho nem palavra, né, irmão, para dizer o quanto o senhor é especial para mim, quanto chegou lá no começo, né, parecia fui respeitando, o irmão foi respeitando. E veja assim, esse carinho, esse respeito que você tem por mim. Me perdoa, irmão, se algumas vezes eu te cobrei demais, né? Às vezes a gente vê potencial e quer que seja rápido, e não é no nosso tempo, né? Então eu quero pedir perdão se em algum momento eu falei contigo, cara. Dizer que eu te amo muito de coração. A sua esposa, eu queria que ela estivesse aqui. Peça perdão para ela, por favor, porque às vezes eu, né, pego um pouco duro com ela também. Minhas crianças que estão aqui, nem preciso falar, né? O quanto eu amo vocês. Jude, apesar do pouco tempo, já cobrei bastante de ser um adolescente. Às vezes a gente cobra demais, esse é o problema, irmãos. Eu preciso melhorar nisso, né? Preciso melhorar. Kate, Deus me deu essa oportunidade. Quero pedir perdão se algum dia, eu creio que eu não possa não ter feito, em algum dia no posto eu tratei mal, né? Pedir perdão se algum dia eu magoei você. Não creio que você veio aqui esta noite por acaso, mas eu queria dizer assim que faz parte. Quando eu vi o rostinho já lembrei. Então isso para mim é maravilhoso, né? De saber que ali Deus permitiu e está aqui hoje assim, adorando conosco, né? Que Deus venha abençoar. Monique, né? Cada dia crescendo. Eu olhei foto esses dias de 4 anos atrás. A Monique era desse tamanhozinho, gente. Eu sou muito grato a Deus porque ela tem uma luta muito grande para estar na presença de Deus. Quem sabe da história dela, não tem a família aqui, né? Sempre junto com a Mirelinha, trazendo, irmã Dulce, irmã Raquel. Eu amo muito você, Mirela. Que Deus abençoe, me perdoe, né? Porque às vezes o pastor é muito duro. E Márcio, já vai aprender, irmão. Seja um pouco relax, né? Andréia, eu sei que às vezes a gente quer que eles vamos já aprendendo, porque eu creio que se a gente também esperar o tempo de Deus, as coisas vão acontecer naturalmente. Então eu queria pedir perdão para todos vocês. Os outros do IP eu não vou pedir porque eu já fiz isso ontem com eles, irmãos. Mas eu precisava fazer isso. Emily, me perdoa, minha querida, porque muitas das vezes eu poderia, sei lá, te abraçar mais, brincar mais. Às vezes a gente não consegue. Me perdoe se eu te magoei algum tempo, se eu te expus algum tempo. Dizer para você que eu amo muito você, a sua casa, a sua família. Eu conversei poucas vezes com seu pai, mas eu tenho uma afinidade muito grande com ele. Queria dizer para você o quanto você é especial para mim, para minha família e para nossa igreja. Estou esquecendo de alguém aqui, irmãos? Daqui não, né? E eu quero fazer algo rapidinho. Queria que vocês lessem comigo João capítulo 13. Mas eu vou ter que fazer rápido, viu, Márcio? Senão nós vamos sair daqui meia-noite hoje. Antes de eu terminar, eu preciso agradecer você que está aí. Pedir perdão para você se alguma palavra foi proferida também foi errada. Mas que você nos ajude a compartilhar essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Obrigado por estar conosco. Irmã